Conversa agora com o Dr. César Vasconcelos, psiquiatra, apresentador da TV Novo Tempo e também autor de um material muito especial que a gente já vai contar para você. Doutor, eu queria te agradecer por estar com a gente aqui para a gente falar de um assunto que acaba abrangendo uma grande parcela da população, que são problemas mentais entre jovens e adolescentes. Tudo bem, doutor? Tudo bem, bom estar aqui de novo e colaborar aí com a divulgação desse trabalho, dessa literatura tão boa, né, que está sendo lançada aí para o público em geral. Doutor, quais são os problemas mentais ou psicológicos que mais atingem jovens e adolescentes nos dias de hoje? Se a gente pensar assim no geral dos diagnósticos, né, que atinge a adolescência especificamente, sem pensar em termos de com que frequência, você tem anorexia nervosa, bulimia nervosa, você tem dependência química, você tem a automutilação, está muito meio que uma pandemia de automutilação. O que é isso? Os jovens se machucam, se ferem, se cortam, né? Se a gente pensar em uma doença mental mais grave, que começa na adolescência, é a esquizofrenia. Ela começa primeiro nos jovens, homens, rapazes, né? E mais para o início da idade adulta já são as meninas, né? Dependência química tem aumentado bastante, o alcoolismo também, infelizmente, tem aumentado bastante, inclusive nos dois sexos, rapazes e moças. As moças estão bebendo quase que tanto quanto ou mais do que os rapazes comparado com anos atrás. Então, são transtornos. Depressão também atinge jovens, depressão inclusive com ideias suicidas, né? A depressão com ideia suicida atinge uma faixa de jovem já com índice muito alto, né? E os transtornos ligados à ansiedade excessiva, que aí vem crise de pânico, vem fobia, vem reações somatizadas também, reações no corpo que tem origem com estresse mental. Doutor, que fatores eles determinam a saúde mental de um jovem? O fator básico é a família, quer dizer, a integração com a família, se essa família, a família que eu digo pai e mãe, se ao longo dos anos da infância e quando chega na adolescência, essa família tinha comunicação, tinha contato físico, abraço, beijo, valorização, disciplina também, claro, né? Então esse jovem chega na adolescência, né, também recebendo os princípios de conduta adequados, né, do seu pai, da sua mãe. Então ele chega mais estruturado na adolescência, mas algumas famílias em que existe o que a gente chama de disfunção, quer dizer, uma família muito complicada, às vezes é uma família que houve divórcio, né, ou muitas brigas, ou até violência em casa, abuso físico, abuso verbal. Então isso perturba muito a cabeça dos jovens. Os jovens adolescentes que são mais de um perfil de introversão, de encolhimento, de guardar muitas coisas, vai sofrer mais tristeza, mais apatia, né, desânimo, que se isola dos outros, aí tem a tendência para depressão. Se é um jovem mais de peitar, de enfrentar, em função da dificuldade na relação com a família, vai ser um jovem mais revoltado, mais estourado, vamos dizer assim, e pode até, em alguns casos, ter condutas antissociais, né? Inclusive a questão da dependência química. Então, o que vai estruturar a saúde mental de um jovem adolescente é o que aconteceu nos primeiros 10 anos de vida, né? Antes de entrar na adolescência, lá com os 12 anos, né? Então, se for uma família mais equilibrada, mais razoavelmente bem em termos de troca de afeto, de carinho, de disciplina, né, obediência, o respeito pelos pais. Então esse jovem chega preservado, vamos dizer assim, na adolescência em termos de sofrimento mental. Mas se for uma família muito complicada, aí vai ter alguns sintomas na adolescência. Esse acredito ser um dos fatores, mas o que mais afeta a saúde mental dos jovens hoje? Estou te perguntando porque a gente percebe que eles vivem em muitos períodos isolados, querem ficar sozinhos, introvertidos, se conectando com as pessoas através de uma rede. Uhum. Isso também pode ser um fator que piora esse estágio? Piora porque o ser humano precisa desse contato social. Quer dizer, nada substitui um contato presencial, olho no olho, pele com pele, né? Então, a maioria dos jovens que faz a sua preferência de contato social de forma virtual, pode ser realmente um jovem, esse já é um sintoma, pode ser um sintoma, ou seja, o jovem tem dificuldade de se comunicar socialmente de forma presencial, então vai pela via, né, da internet virtual, então acaba se isolando, acaba não aprendendo a lidar com as pessoas, né, porque fica muito na máquina, muito na tela, né?
E aí isso pode prejudicar o desenvolvimento das habilidades sociais, né? De conversa, de diálogo, de colocação de limite, de pedir de ajuda, de abrir o coração. Doutor, há uma dificuldade de se falar desses assuntos com os adolescentes e como falar com eles sobre esse assunto? Eu acho que cabe muito se você consegue chegar no sentimento do jovem. Como é que você se sente quando você está em casa no seu quarto sozinho ou sozinha? Como é que você se sente se você passa 2 semanas sem conseguir encontrar com seus amigos ou sair para comer uma pizza, mas em compensação você ficou horas na rede social? Como é que isso te atinge? Então você vai ter respostas diferentes. Vai ter alguns que ainda não têm a percepção de como isso faz sofrer, que vão dizer, não, tá ótimo, eu fico lá até 2 da madrugada lá naquela rede social A, B, C ou D e para mim tá tudo bem e tal. Eles não perceberam ainda a necessidade desse contato físico. Isso vai aparecer mais tarde, de alguma forma, o preço vai aparecer. Mas tem aqueles que pode até dizer, né? É verdade, eu tenho pensado que eu tenho ficado muito tempo na rede social, mas eu sinto um vazio, sinto uma falta de encontrar com a minha amiga, com o meu amigo, e conversar, e dar um sorriso, a gente se abraçar e tal, enfim. E aí vocês já estão mais abertos, né, assim, para perceber a importância desse contato social, físico, né, presencial. Então, se a gente falar procurando empatizar com o sentimento desse jovem, aí ele abre o coração. Entendi. Doutor, recentemente a gente passou por uma pandemia, né? E para quem não é profissional da área, também tem a percepção de que isso pode ter agravado ainda mais, né? Pode ter aumentado o número de casos. Isso é verdade? E como é que fica o pós? Como é que a gente recupera esses casos? É verdade, sim. Os estudos mostraram que 2 anos após a pandemia, durante a pandemia, aumentou muito o consumo de álcool, de medicamentos controlados, aumentou a violência social, porque antes da pandemia o sujeito que é violento ele ia trabalhar, ficava 8 horas fora de casa e voltava, enfim, tinha ali seus problemas de abuso físico ou verbal, mas com esse home office, que é trabalhar em casa, ficar em casa, ou a empresa fechou e deixou ficar ali, então isso aumentou os problemas. Os problemas que já existiam nas famílias exacerbou, aumentou, ficaram mais evidentes, porque aí estava todo mundo em casa e aí já não sabia mais como lidar isso, porque de tantos anos meio que empurrando com a barriga os problemas da família, que cada um ia trabalhar e voltar para casa à noite, meio que jantar, dormir, dia seguinte vai trabalhar, meio que empurrava, né? Mas com a pandemia que foi tudo fechado, parado em casa, isso foi explodindo. Então aumentou. E no pós-pandemia, um dos diagnósticos que mais aumentou e está aparecendo agora as consequências, né? É os chamados transtorno do estresse pós-traumático, inclusive com os profissionais de saúde. Porque os profissionais de saúde, né, médico, enfermeiro, os assistentes de enfermagem, tudo isso, tendo que trabalhar ali na época de pandemia, era um estresse altíssimo, né? O próprio medo deles de serem contaminados, ter que ser internados, ser entubado e morrer, né? Mas tiveram que trabalhar. Então agora eles estão tendo reações no pós-pandemia. Essas reações podem ser insônia, pode ser a depressão, pode ser a irritabilidade, pode ser a perda do interesse, né? Pode ser um esgotamento, uma sensação de esgotamento, né? Que importância tem a rede de apoio para um paciente desequilibrado, né? A gente sabe que não vivemos isolados, não somos uma bolha que vive isolado, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso, até para, de repente, alguém que está nos assistindo aqui está dentro de uma situação dessa, não sabe como agir, né? Mesmo o paciente em tratamento, e que importância tem isso para o paciente superar esse momento difícil que ele está passando? Rede de apoio social é muito importante para a nossa vida no dia a dia. Rede de apoio social significa que você vai ter um parente que gosta de você, que te ajuda, você vai ter um amigo que ajuda você, você vai ter instituições que fornecem aquele tipo de ajuda que você precisa. Então pode ser, por exemplo, um CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, que a maioria das prefeituras tem esse atendimento gratuito, psicólogo, psiquiatra, enfermagem, assistência social. Você tem algumas unidades de saúde do governo que oferecem atendimento de saúde mental. Você tem faculdades, algumas cidades que tem um ambulatório que atende ali os estudantes com supervisão dos professores. Então, essa rede de atendimento
em saúde mental, ela tem no Brasil, né? Os CAPs são instituições da prefeitura municipal, portanto, que tem uma boa equipe. Geralmente CAPs funciona bem, com atendimento bom, com equipe multidisciplinar. E o importante é essa rede social, apoio social, realmente você ter um amigo, mais de um amigo, ou um parente com quem você se dá muito bem, e ali você pode e deve, né, contar com ajuda, pedir ajuda, falar. Tem muitas pessoas que estão sofrendo, tem muitas pessoas que sofrem mais do que precisava, porque tem dificuldade de abrir o coração, tem dificuldade de falar. E geralmente elas dizem assim, não, não quero preocupar você, não quero ser pesado para os outros, não quero trazer preocupação para meu amigo, a minha mãe, meu pai. Não, mas você pode falar, porque as pessoas que gostam de você e que têm uma boa relação afetiva com você, elas vão ouvir a sua queixa e vão te dar um apoio. Como promover saúde mental? Começa na infância, começa na família, então aí ter comunicação nessa família. Comunicação significa falar do que você gosta e do que você não gosta. Comunicação significa o pai e a mãe deixar a criança expressar o sentimento, né? Às vezes, com boas intenções, a criança de 5, 6 aninhos, mãe, hoje o Joãozinho me chutou lá na escola, eu fiquei com muita raiva, não sei o quê. Para com isso, todo mundo é igual, para com isso, vamos fazer outra coisa aqui. Não deixa a criança falar, né? Então, facilitar o ambiente da família para que um possa ventilar, ter uma expressão, né? Ventilar suas emoções, você saber que você pode abrir o coração para o papai, para a mamãe, porque ele vai te escutar, ela vai te escutar. Isso traz conforto, isso traz um senso de pertencimento, isso traz quando pai e mãe conseguem escutar essa criança, esse jovem e dar um colo não é super proteger, dar um colo é entender que aquele sentimento que aquela criança, aquele jovem está dizendo, para ele e para ela é importante, né? Mãe, estou com medo do namorado aqui ou da namorada tal, enfim, para você pode ser uma besteira, mas para aquela criança, para aquele jovem é um sentimento válido. Então, se o pai e a mãe conseguem dar esse acolhimento, entendimento, escutar e tentar ajudar com a sua experiência de vida, então isso fornece as bases para a saúde mental. Doutor, a espiritualidade ela tem papel para a recuperação ou para a saúde mental do indivíduo? Tem muita. Espiritualidade, a gente pensa na visão cristã, né? Então, o estudo da palavra de Deus, a meditação na Bíblia, a oração, essa comunicação ativa com Deus. Tem vários cientistas que estão estudando esse link, essa conexão entre saúde mental e espiritualidade. Universidade da Califórnia, Universidade de Duke, na Carolina do Norte, a própria Universidade de Harvard tem um departamento que estuda isso, a USP tem um departamento que estuda essa conexão de religiosidade com saúde mental. E esses estudos têm mostrado que as pessoas que desenvolvem uma fé religiosa, elas têm melhores defesas para lidar com os estresses da vida. Isso está comprovado cientificamente com vários trabalhos.